Olá, o programa Estúdio Rural de hoje vai abordar um assunto que vem preocupando muito o setor da cana-de-açúcar. Hoje, a cana-de-açúcar utilizada no processamento além do açúcar, do etanol, tem uma política que deixa dúvidas com relação ao seu futuro e com relação à lucratividade do produtor e das usinas. Para entendermos esse mecanismo, nós convidamos para participar desse programa o consultor Carlos Araújo, que é da TOTUS Agroindústria. Carlos, obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Muito obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Muito bem, fala um pouquinho da TOTUS. A TOTUS é uma empresa de consultoria que atua na área de cana-de-açúcar. É a sexta maior empresa de software do mundo que tem um software de gestão para o agronegócio. Que esse software está há 22 anos no mercado, com evoluções constantes, e hoje 80% da cana moída no Brasil passam pelo controle dos nossos softwares. A gente sabe que recentemente, alguns encontros, inclusive eu participei de um, onde estava a presidente da Única, Elizabeth Farina, com o ministro Mantega, me pareceu muito insatisfeita com relação à política do governo no trato do preço dos combustíveis, obrigando a Petrobras a praticar um preço aquém da realidade. Como que vocês veem isso? O software de vocês detectam que há possibilidade de trabalhar nessas margens, ter esses custos ou não? Sim, os nossos softwares eu tenho condição de controlar a partir do preparo de solo até a saída do produto para o porto. A questão do setor é muito mais grave do que nós estamos imaginando. Por quê? Porque o setor sempre foi dependente do governo. É um setor diferente do setor da soja, que nunca recebe subsídios do governo. Então, o primeiro engenho que produziu açúcar foi em 1521, já com dinheiro de Portugal. E desde essa época, o pessoal das usinas, eles sempre estão buscando recursos do governo. Com a bolha do etanol em 2007, vieram multinacionais para o Brasil e hoje estão pegando suas malas e estão indo embora. Então, por quê? Porque, primeiro, não foi feito um bom estudo econômico desses projetos. E segundo, que existe uma margem muito, muito grande de gestão dentro das usinas. O que falta é um comandante que conheça o setor, que conheça uma usina de açúcar, porque é uma verdadeira um campo de batalha, uma safra, por exemplo. Então você não dá para comandar a sua tropa um soldado, tem que ser um general que conheça as estratégias e conheça a gestão para conduzir os seus negócios. E não foi o que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos. Com relação a essas empresas, essas multinacionais que vieram para o Brasil... Inclusive empresas nacionais. E estão indo embora. Inclusive as empresas nacionais. Porque nós temos boas empresas nacionais que estão tendo lucro, estão expandindo com recursos próprios, ao contrário de outras que estão totalmente dependentes do BNDES. Elas irão embora e a conta ficará para o BNDES. Agora, vamos entender melhor essa questão da dependência econômica hoje desse setor do governo, né? Você colocou que desde 1523 já havia, ou a primeira usina teve dinheiro do governo. Esse é um setor estratégico, a questão do açúcar, a questão do álcool? Sem dúvida nenhuma. A questão de energia e alimento, nós precisamos aumentar significativamente a produção.
Então, para o Brasil, é fundamental. Há 4 anos atrás, o PIB do agronegócio representava 35%. Hoje está representando 23%. Então, o setor, nós temos áreas produtivas que podem ser cultiváveis e não estão sendo utilizadas. Você não acha que isso é em decorrência da falta de lucratividade? Como que nós temos usinas que investiram recursos próprios e têm lucratividade? Tem usinas que têm lucratividade, porque são pessoas que conhecem o setor, estão há 40, 50, 60 anos dentro do setor e eles têm uma gestão profissionalizada. São empresas familiares, porém altamente profissionalizadas. Então, o que eu tenho debatido desde da crise de 2007, a crise mundial, que na minha visão foi um erro também de má gestão, porque todos os bancos puseram os ovos na mesma cesta, ou seja, todo mundo investiu no subprime, e aí perderam dinheiro. E aí foi o começo da crise do setor sucroalcooleiro do Brasil. Carlos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com Carlos Araújo, ele é consultor da TOTVS Agroindústrias. Nós estamos conversando a respeito do setor. Segundo o Carlos, um pouco desta crise no setor decorre da falta de gestão eficiente do setor. Vamos explorar mais isso, que é interessante. Fique aí, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com Carlos Araújo, ele é consultor da TOTVS Agroindústria. Nós estamos falando do setor sucroalcooleiro e eu estou achando interessante a conversa porque o Carlos tem me dito, está dizendo que parte hoje do setor não tem uma gestão eficiente, por isso que há reclamações em relação à lucratividade da cana-de-açúcar. Nas minhas visitas nas usinas, eu tenho visto, por exemplo, você tem que fazer uma operação de aplicação de herbicida. Eu tenho um trator que custa R$ 89,00 horas por hectare. Eu tenho outro trator que ele me custa R$ 120,00 hora por hectare. A maioria das usinas, eles utilizam o de R$ 120,00 horas por hectare. Por quê? Por quê? Porque é mais fácil, ele comprou um trator acima da capacidade que ele necessita. Pela facilidade de financiamento do PSI. Exatamente. Então, ele usa esse trator, é um setor que trabalha principalmente com fluxo de caixa e não com custo. Ele não considera depreciação, não considera custo de capital e nem o custo da propriedade em si, né? Custo de oportunidade. Vamos só explicar um pouquinho isso que o Carlos coloca. Uma coisa é você trabalhar com fluxo de caixa, que muitas vezes você tem a ilusão que está ganhando. E outra coisa é você trabalhar com custo. Você tem que ter um programa, uma planilha, onde você realmente sabe aonde está seu custo e, portanto, você sabe aonde cortar o seu custo, é isso? Exatamente. Eu posso afirmar para você que 90% das usinas, das 400 usinas que nós temos no Brasil, não tem o custo de produção no pelo, não sabe exatamente quanto está custando. Mas você acha que se ela colocar a depreciação, colocar tudo como se deve, né, o custo do capital, o custo da terra, isso tudo não vai implicar num custo maior? Ele tem que aumentar a produtividade. Você vai buscar novas tecnologias, por exemplo, a tecnologia adotada nas últimas safras foram tecnologias desenvolvidas na década de 80 pelo Centro de Tecnologia da Copersucar.
Então... Quer dizer, a safra passada, nós usamos a tecnologia dos anos 80. Exatamente. Porque não tem novas tecnologias. Pararam-se de investir em novas tecnologias. Nós estamos com uma média de 84 toneladas por hectare, que foram nos últimos anos. Mas na safra 2010-2011, a produtividade caiu para 69 toneladas por hectare. Pelo envelhecimento dos canaviais. Pelo envelhecimento dos canaviais, pela falta de preparo de tratos culturais, o empresário não quis investir porque o custo do etanol está maior do que o preço, mas eles continuam vendendo etanol para fazer caixa. E com isso, está aumentando o endividamento das usinas. Hoje, nós temos 60 usinas que não moeram nessa safra, e isso tende a crescer mais umas 20 na próxima safra. Tem um endividamento de 52 bilhões de reais. 52 bilhões. Exatamente, vai fechar. Bom, então vamos, eu acho que aí você colocou um ponto importantíssimo. Quer dizer, que as usinas, elas continuam produzindo, os seus custos estão mais altos que o preço. No entanto, dado uma flexibilidade no seu caixa, ela vai rolando a bicicleta de forma que o peso na garupa fica cada vez mais alto. O peso da garupa é a dívida. Exatamente. E chega uma hora que esse peso faz a bicicleta parar de andar. Então, o correto, Carlos, seria parar a bicicleta, reequacionar tudo, quer dizer, custos, produtividade, e continuar a produzir de forma que você não vá acumulando um passivo em decorrente da falta de um planejamento da produção. Nós estamos reunindo um grupo de profissionais ligados a universidades, ligados ao Instituto de Economia Agrícola, profissionais liberais que atuam no setor com muita experiência, para poder encontrar uma alternativa para tornar viável o nosso negócio. Ah, entendi. E vocês estão tendo algum resultado? Tem alguma usina que está se valendo dessa estratégia? Esse grupo, ele está começando a se reunir agora. Porque, pela minha visão, o setor só vai se recuperar daqui a 20 anos. 20 anos? 20 anos. Porque hoje nós estamos com uma produtividade de... Você falou 82 milhões, né? 2009 estava 84, aí caiu para 69, voltou para... Toneladas por hectare. Toneladas por hectare. Para você voltar a 84, nós vamos precisar de 2 ciclos, que são 10 anos. Perfeito. Aí eu vou precisar de mais 10 anos para chegar no ponto de equilíbrio. Carlos, nós vamos voltar nesse assunto que está interessantíssimo. Eu estou conversando com o Carlos Araújo, que é da TOTUS Agroindústria. Vocês estão observando que a situação exige planejamento e estruturação da sua produção. Fique aí que nós já voltamos para o terceiro e último bloco do programa Estúdio Rural. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Estúdio Rural. Eu estou conversando com o Carlos Araújo, que é consultor da TOTUS Agroindústria. Carlos, tem alguma coisa que você queira falar antes da gente evoluir nos outros assuntos? O que eu gostaria de enfatizar é que hoje as usinas elas têm sistemas de informação para tomada de decisão, mas essas informações elas ficam restritas ao nível operacional, essas informações não chegam aos níveis de decisão. Então o presidente, o superintendente, o diretor, pouco contato, ele está sabendo que o trator está gastando mais combustível, o tratorista está colocando mais adubo que o necessário no campo, isso está custando mais. Então, o que eu entendo? Que cabe aos gestores olharem mais os relatórios, irem verificar o que está acontecendo no campo. Porque aonde você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro no campo, na produção.
O que o Carlos está colocando é uma posição que eu particularmente acho bastante corajosa, bastante coerente, e não há dúvida, né, do que o que ele fala tem sentido, uma vez que hoje boa parte do agronegócio brasileiro, o Brasil cresceu muito nos últimos anos, pela facilidade que nós tínhamos de preço, melhorou a produtividade, o agronegócio foi o único setor da nossa economia que teve crescimento real, quer dizer, é um setor que vem. Mas só que agora a gente chega num ponto onde você tem que rever as suas estratégias e começar a aproveitar, uma vez que vai haver aí uma acomodação dos preços. E o que você está dizendo, Carlos, que essa estratégia pode ser levada para o setor do café, que vem enfrentando uma dificuldade muito grande, porque o café, o preço mudou estruturalmente de preço, é um preço que não vai voltar mais lá nos 500, como nós vimos. A questão da soja ainda tem uma lucratividade, mas os custos estão subindo muito. Em um dado momento, esses custos podem impactar no produtor. Então, o milho também a gente tem que ter estratégias por essa sazonalidade. O Brasil, apesar de ter feito concessões de estradas, ele não vai resolver essa questão em 5, 6 anos, em 5, 10 anos. Nós vamos ter dificuldades na questão dos portos. Então, nós precisamos ter uma estratégia de custos. E custos é o que vai determinar a lucratividade do produtor, inclusive em toda a corrente do agronegócio. O que eu queria enfatizar é que o Brasil é um país agrícola. Tudo bem que nós vamos fazer o submarino nuclear, tudo bem que nós vamos... Sim, mas é o que nós temos na mão. Mas o Brasil, a renda vem do setor agrícola. E o mundo em si, ele precisa de comida e energia. E nós podemos oferecer isso para os próximos 50 anos. O que nós precisamos é ter uma boa gestão. Então... E custa caro essa gestão? Não custa. Você precisa ter gente preparada. Tá? Você precisa ter uma equipe de profissionais que conheça planejamento, que conheça estruturas de custo, que conheça a parte técnica da agricultura, e com isso você tem condição de tornar a empresa viável. Lógico, nós precisamos que o governo apoie na questão de infraestrutura, na questão dos portos e na questão das estradas. E deixa para dentro da fazenda o produtor tomar conta do negócio dele, que ele sabe produzir e produzir bem. Isso já foi mostrado nos últimos anos, e nós saímos razoavelmente bem na crise de 2008, porque o agronegócio deu uma boa resposta ao mercado, né? Diferente de outros setores. Você acha que o mundo ainda vive um momento de crise? O agronegócio não foi tanto atingido porque a demanda, principalmente vindo da China, ela continua crescente. Ela continua crescente, ou pelo menos não está em descompasso com a oferta. Você acha que isso vai continuar ou pode começar a hora que o dólar subir? Porque a preocupação é a seguinte: a hora que o dólar sobe, você vai ter um ajuste para baixo dos preços das commodities. E aí os custos, se não forem bem administrados, você acaba... A equação básica para você ter o lucro, você tem o preço menos o custo. Então só tem uma variável para você fazer a gestão. É em cima do custo. Certo? Então, se você quer aumentar o lucro, você aumente a produtividade, terá uma redução de custo. Os insumos agrícolas estão crescendo. A mão de obra, para você ter uma ideia, na região de Jaú, um tratorista nos últimos 5 anos, ele teve um aumento de renda de 50%. Então, isso vai para o custo. O custo da terra está exorbitante, porque, por exemplo, onde tem cana hoje no Centro-Oeste, você tem a opção também de plantar soja ou plantar milho. Então já está havendo uma concorrência entre as culturas.
quais as estratégias que eles precisam adotar. Como você deixou bem claro, a questão é custo. Se você não tomar conta do custo, você acaba ou deixando de ganhar ou acaba perdendo e tendo que se fechar os seus negócios, como algumas empresas multinacionais que não se preocuparam com isso e que estão indo embora porque não conseguiram compatibilizar essa equação. Então, por favor. Eu queria deixar ao produtor uma recomendação. Invista no planejamento, invista em uma gestão de custo, invista no aumento da produtividade, que nós temos condições de tornar o negócio muito rentável. Perfeito. Carlos, infelizmente nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a tua participação. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Bom, o programa Estúdio Rural de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Carlos Araújo, da TOTVS Agroindústria. Vocês puderam observar que o custo é muito importante para a atividade do agronegócio. Até o próximo programa.